A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Como disse na lição passada, nós, graças a Deus, chegamos ao quarto trimestre de 2018 e temos uma lição maravilhosa que vai tratar nesse trimestre, no geral, sobre o livro de Neemias, enfrentando os desafios com oração, ação e perseverança. Entrando hoje na lição de número 2, que tem por título O Valor do Planejamento na Vida do Cristão. Na lição passada, nós vimos um esboço geral da vida de Neemias em relação à obra da reconstrução, em relação à ação que ele tomou quando ficou sabendo do que estava acontecendo na sua terra, do que estava acontecendo com o seu povo, né? Então nós vimos Neemias na obra de Deus, Neemias e as suas reações reflexivas e as atitudes, né, dinâmicas que ele tomou, tá? Então nós vamos entrar agora na lição de número 2, que terá por título O Valor do Planejamento na Vida do Cristão. Amém? Então, vamos começar. A introdução da lição nos diz o seguinte: Neemias, ele foi suficientemente sábio para aproveitar as oportunidades que Deus estava ali proporcionando. Veremos também nessa lição o cuidado que ele teve quando finalmente chegou a Jerusalém. Então, nesta lição, nós vamos falar sobre como que deve ser um trabalho em grupo. Nós vamos falar como que nós devemos responder de forma coerente às certas perguntas ou certas coisas. E nós vamos falar ainda sobre a necessidade do planejamento na vida de um cristão. Amém? Então vamos lá. No tópico 1, nós vamos falar sobre o valor das perguntas inteligentes. E dentro do tópico 1, nós vamos falar que Deus ele aguçou, né? Que Deus ele abriu a visão, o olhar do rei. No tópico 1.2, nós vamos falar sobre o valor em responder com sabedoria. E o tópico 1.3, evitar as polêmicas desnecessárias. Entrando aqui no tópico 1, nós vamos falar que a narrativa que ele estava vivendo ali era um grande banquete que nos faz refletir sobre o que levaria o rei a dedicar a atenção ao semblante dele. E apenas uma intervenção divina nisso poderia ser possível, né? Que o rei visse a situação dele. Ao ser questionado pelo rei, apesar de temeroso, Neemias não se deixou ser dominado pelo medo e, aproveitando a oportunidade, expôs o seu caso. Da mesma forma, o cristão deve estar atento a todas as chances de aparecerem. Das chances que aparecerem, na verdade. É interessante quando nós vemos esse tópico 1.1, que Deus aguçou o olhar do rei, né, que nós vemos que o rei, ele pergunta, ele vê a situação ali de Neemias, provavelmente o seu semblante estava descaído, né, a tristeza estava sobre o seu rosto, e o rei certamente que tinha um grau de intimidade com ele ali, por ele ser o seu copeiro, né? O final do capítulo 1 do livro de Neemias revela isso, que ele era copeiro do rei. Alguns teólogos ainda chegam a dizer que este copeiro também poderia ter sido traduzido por eunuco, porque o serviço que ele prestava ali no palácio não se restringia somente à pessoa do rei Artaxerxes daquela época, mas que a rainha também tinha um grau de intimidade com ele e que por isso há esta possibilidade dele ser um eunuco. Por quê? Por causa que se ele não fosse eunuco,
Talvez ele poderia trair o rei, assim as culturas antigas acreditavam. Então há este questionamento, mas nada que se possa afirmar, né? Então, quando ele vê ele ali triste naquela situação, Neemias, provavelmente quando é questionado ali o que estava acontecendo, o que estava acontecendo com ele, por que o semblante dele estava triste, Neemias ele provavelmente poderia ter clamado ao Senhor somente em pensamento naquela hora, pedindo a Deus uma resposta. E quando ele começa a responder ao rei, ele fala: viva, ó rei, para sempre. Né? E é interessante observar que Neemias ele não divulga o nome da cidade. Ele apenas refere-se a ela como lugar de sepulcro, sepulcro dos meus pais, né? Sepulcros dos pais dele. Por que que Neemias ele tem essa preocupação? Por que que Neemias ele se mostra dessa maneira? É interessante de observar o grau de intimidade que ele tinha com o rei Atarxerxes, com o rei daquela época, por causa que, segundo as culturas antigas, qualquer um que fosse servir ao rei e demonstrasse qualquer sinal de tristeza, automaticamente aquela pessoa ela poderia ser na mesma hora executada. Ela poderia ser dada uma ordem para matar ela naquele momento. Por causa que o rei, em sua mentalidade, poderia pensar que a tal pessoa não estaria sendo feliz em estar servindo a ele. Então poderia ter sido dada a ordem para matar, mas Neemias era alguém diferenciado na presença de Atarxerxes. Por isso que Atarxerxes ele não manda executar, porque aquilo não era comum. Neemias certamente prestou a sua vida inteira de serviço ali naquele período em fidelidade ao rei Artaxerxes, e por isso Artaxerxes ele tem uma certa liberdade e uma intimidade com o seu servo a ponto de perguntar o que estava ocorrendo. E Neemias fica muito feliz a ponto de dizer: viva, ó rei, para sempre. Né? As culturas daquela época eram tão rígidas que uma pessoa trajando vestes de luto, ela não poderia nem entrar no palácio. Então fica isso para reflexão. Neemias era alguém que tinha o respeito e consideração de seu líder. Aí quando nós paramos para observar a nossa vida, será que o lugar onde nós estamos prestando nossos serviços, nós somos respeitados? Será que os nossos patrões realmente nos enxergam como alguém de confiança? Fica isso para reflexão. Entrando no tópico 1.2, o valor em responder com sabedoria. Quando Neemias ele está diante do rei, ele responde o rei com sabedoria. Por quê? A forma como ele expôs o motivo da sua tristeza e o pedido, ele demonstram o quê? Que ele estava agindo de uma forma prudente, com sabedoria e equilíbrio. Assim nós aprendemos que a oração e a confiança no Senhor não nos dispensam de agirmos e falarmos com cuidado. Né? Então nós temos que ter muito cuidado na forma de nós falarmos, né? Como que nós vamos responder a tais questionamentos, porque às vezes as pessoas nos perguntam as coisas, nós podemos responder a pessoa de uma forma rude. Talvez nós estamos Nós estamos passando por uma situação de dificuldade, talvez a pessoa quer até nos ajudar, mas quando a pessoa solta uma pergunta querendo saber como a gente realmente está, talvez ela está até preocupada realmente com a gente o que? Na nossa ignorância, deixando que o abatimento venha sobre a nossa vida, nós respondemos às pessoas de forma rude, né? De forma errada. E nós acabamos o quê? Entristecendo tais pessoas, né? Afastando as pessoas de nós, porque quanto mais nós somos mal educados com as pessoas, nós vamos naturalmente pedindo, como se nós estivéssemos pedindo que para as pessoas se afastarem de nós. No caso de Neemias, ele tinha duas preocupações, porque que ele tinha que responder corretamente o rei, porque se ele não respondesse, talvez ele poderia ser executado. E ele toma muito cuidado
ao responder ao rei, por causa que ele não se dirige à cidade de Jerusalém pelo nome dela, que a cidade de Jerusalém estava destruída, que seus muros estavam caídos, que as suas portas estavam queimadas. Não, ele não se dirige à cidade dessa forma. Ele fala como o quê? O lugar do sepulcro dos meus pais. Por quê? Por causa que, se fosse puxar pelo histórico da cidade de Jerusalém, quando nós lemos lá Esdras no capítulo 4, ali a partir do verso 10, nós vamos ver que algumas pessoas escreveram uma carta para o rei da Pérsia daquela época, escrevendo que, se permitisse que aqueles muros fossem reconstruídos, o povo de Israel ia adquirir uma certa independência, deixar de pagar os impostos, e automaticamente eles iam se tornar independentes. Então, Neemias, ele é muito prudente no que ele diz, por causa que o quê? Ele fala: o sepulcro de meus pais. O rei Artaxerxes, ele não tinha nenhuma ligação com a cidade de Jerusalém. Ao contrário, se ele fosse puxar pelo histórico, talvez ele nem realizasse o desejo do coração de Neemias, ou melhor dizendo, do coração de Deus. Mas Neemias, ele é muito prudente, por causa que ele fala do sepulcro dos meus pais. O que estava dizendo que o rei Artaxerxes, ele tinha uma ligação de intimidade com ele. Os dois tinham uma comunicação, os dois tinham uma afinidade, mas então o rei Artaxerxes, pela afinidade, talvez podemos dizer assim, que ele tinha com Neemias, resolve ajudá-lo naquela situação, resolve ajudá-lo naquela circunstância. E fica outra coisa para reflexão. Aí, há uma grande importância na nossa vida de nós fazermos amizades, amigos, porque o livro de Provérbios diz que na angústia, ou melhor dizendo, é que nós temos amigos que é mais chegados do que irmãos. Então nós temos que saber selecionar quem serão os nossos amigos, porque tem pessoas que se aproximam de você simplesmente para se aproveitar de você, mas tem pessoas que se aproximam de você e têm desejos reais de amizade. E amigos, quando eles estiverem na pior, quando eles estiverem em uma má fase, eles têm este desejo, talvez, de te ajudar. Entrando no tópico 1.3, evitar polêmicas desnecessárias. Entrando então nesse tópico 1.3, sobre evitar polêmicas desnecessárias, nós temos que parar e observar os pontos principais do tópico, porque ele vai dizer que há pessoas e muitos que falam demasiadamente sem ponderar acerca das suas falas, ou seja, fala da boca para fora, não controla a sua língua, né? E essas pessoas, eles põem tudo a perder, pois mesmo eles sendo talvez até detentores de uma certa verdade, eles disparam a falar de uma forma errada para todos os lados. E às vezes isso prejudica, porque nós aprendemos com Neemias que há uma necessidade de responder sabiamente, evitando essas tais polêmicas. O que eu enxergo aqui? É pessoa que não sabe controlar a língua, né? A carta de Tiago, ela vai dizer que a língua, ela, embora seja o menor órgão do corpo, né? Ela nos diz que ela é inflamada como chamas do inferno, né? Porque assim como uma pequena faísca de fogo, ela incendeia uma grande floresta, assim é a língua, né? Então ela causa um estrago muito grande, se a gente não souber lidar com ela. E muitas das vezes isso prejudica até mesmo a igreja. Por quê? Por causa que há pessoas que não sabem lidar com determinadas coisas e talvez ouvem uma determinada coisa e disparam a falar. E muitas das vezes essas coisas geram fofoca na igreja, geram divisão, né? Então falam coisas que não devem. Às vezes a pessoa vê uma determinada conversa, vamos supor, o pastor está conversando com uma determinada irmã num canto de parede, né, sobre algo pessoal da irmã, e ele passa e sem querer ele escuta algo que ele não deveria ter escutado, e ele acaba sabendo de uma coisa íntima que aconteceu com uma determinada pessoa, e depois ele sai espalhando como se aquilo. Então a pessoa, ela acaba sendo mal vista na igreja por causa de um problema que ela está passando, por alguma dificuldade, isso que vai gerando mais divisão, afastamento,
né? Então nós temos que saber evitar polêmicas, determinadas coisas, escândalos no meio da igreja, né? E isso tem afetado muito a igreja do século XXI. Temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Entrando no tópico de número 2, nós vamos falar sobre a importância do planejamento. E nesse tópico nós vamos abordar sobre a importância do planejamento, quais aspectos podem contribuir para que nós obtemos êxito numa empreitada, né? Então nós vamos ver que a história de Neemias, ela tem muito a nos ensinar. E no tópico 1 nós vamos falar sobre conhecendo o homem. Tópico 2.2, conhecendo a cultura da época. E tópico 2.3, mantendo Deus presente em seus planos, né? No caso, em nossos planos. Tópico 2.1, conhecendo o homem. Quando nós paramos para observar uma determinada coisa, melhor dizendo, há quem diga que nós podemos viver uma vida inteira ao lado de alguém e chegar a um determinado ponto da nossa vida, nós vamos concluir que nós ainda não conhecemos de uma pessoa em si, em sua totalidade. Por quê? Porque em determinados momentos de dificuldade, de pressão ou sobre alguma coisa, alguma adversidade que vier sobre a nossa vida, a pessoa ela tem alguma coisa, está passando ou vai ter alguma atitude diferente. Mas aquele que para e observa a personalidade, começa a analisar como que uma pessoa age, o que ela tem por referência, o que é o ponto principal dela, qual que é o foco dela, o que seria o radar dela, o que chama a atenção de determinada pessoa, ela começa a observar e vai ver quais são os gostos da pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela considera como primazia, o que não, que ela apoia, o que ela discorda. Então, quando a pessoa ela começa a analisar a personalidade, o caráter de uma pessoa, então ele vai ter um pensamento mais aguçado, né? Mais certo do que tal pessoa pensa ou gosta. Então esse conhecimento ele nos torna cautelosos e assim nós podemos ponderar acerca da melhor abordagem, como que nós podemos abordar uma determinada pessoa. Geralmente, costumeiramente, as mulheres elas são melhores nisso. Por quê? Por causa que elas são muito mais atenciosas do que os homens, né? E elas são muito melhores em questões de tratar com questões sentimentais. Então, quando se fala em questão de trato a determinadas coisas, as mulheres elas costumam levar isso mais de forma mais séria, de forma mais concreta, de forma mais profunda, sabendo lidar com diversas situações, porque elas são mais do que observadoras. Não é à toa que, talvez, por que não dizer, boa parte das empresas das atualidades trabalham com mulheres, mais direcionado em sessões administrativas, em questões de RH e departamento pessoal. Por quê? Porque no RH, quando se entrevista uma pessoa para entrevistá-la, ou no departamento pessoal para resolver questionamentos que estão acontecendo decorrentes ao trabalho, né? Então a mulher ela tem uma forma de trato, né? Uma forma de interpretar a situação de uma forma mais clara, mais objetiva e achar talvez soluções ou ver o que está acontecendo por trás daquilo muito mais fácil do que o homem. Entrando no tópico 2.2, nós vamos falar sobre conhecendo a cultura de sua época. Neemias, ele não era alguém que simplesmente fazia o uso da persuasão para atingir os seus objetivos. O pano de fundo, na verdade, de Neemias ali era que ele queria usar aquele povo, aquela cultura, estou falando do Império da Pérsia, né, para que por meio daquele império ele viesse realizar os seus objetivos. Quais são os seus objetivos? A reconstrução do muro, a restauração do seu povo.
Então ele começa a enxergar aquilo para trazer o povo de volta a uma verdadeira adoração a Deus. E é interessante isso, que ele começa a estudar a cultura daquele povo para ver como que eles pensavam, como que eles agiam, o que que eles consideravam importantes. Nós vemos que aquele Império da Pérsia, ele valorizava muito a pessoa e a cultura dela em si. Não foi à toa que foi por meio do Império Persa que eles retornaram para a sua terra, restabeleceram a sua cultura, reconstruíram o seu templo e logo em seguinte os seus muros. E por meio desta afinidade que o rei Artaxerxes criou com Neemias, foi que ele conseguiu alcançar este objetivo para a sua vida, né? Entrando no tópico 2.3, fazendo um inserimento no tópico 2.2, já entrando no tópico 2.3, mantendo Deus presente em seus planos, Deus ele vê, Neemias também enxerga que se ele não colocasse Deus na frente de tudo, né, na frente dos seus objetivos, ele jamais alcançaria tais objetivos, né? Na frente de seus planos, ele jamais alcançaria esses objetivos. E ele há que diz aqui no tópico 2.3, entrando um pouco na lição, nós vamos ver que há quem profira títulos, né, a determinadas pessoas, né, vamos dizer assim, elogiando, exaltando tal pessoa de forma em forma de tratamento mais pomposos, vamos dizer assim, fazer a pessoa se sentir grandiosa, importante, simplesmente da boca para fora. Mas Neemias ele não tinha isso. Ele fala assim: ó, se for do agrado do rei, ó, viva, ó rei. Quando nós vemos isso, nós vamos ver que isso no livro de Neemias é algo constante. Então nós vamos ver que ele tinha um respeito por este rei Artaxerxes, ele tinha uma intimidade com ele, ele tinha uma certa ligação com este rei, e é por isso que sua forma de tratamento ela passava muito mais além de um serviço em si, mas sim de um reconhecimento do que aquele rei estava fazendo por ele, pelo seu povo. Né? Então, a lição a nós extrairmos disso é que a relevância do nosso dia a dia de cultivarmos bons relacionamentos saudáveis. Será que no meu serviço, na igreja, ou aonde eu vou, onde eu caminho, aonde eu ando, será que eu estou cultivando bons relacionamentos? Ou será que todo lugar que eu entro, todo lugar que eu estou, as pessoas querem se afastar, ou a pessoa fala assim: eu não vou com a cara daquela tal pessoa, eu não vou com a cara desse irmão, eu não vou com a cara de tal pessoa. Então nós temos que parar para analisar se os lugares que nós estamos entrando, nos lugares que nós estamos frequentando, será que as pessoas têm gostado de nós? Logicamente que nós vamos sofrer determinadas perseguições por causa do evangelho, mas assim, da nossa forma em si, da nossa personalidade, será que tem pessoas que são contra nós? Será que nós tratamos as pessoas com respeito, como elas merecem ou não? É disso que nós temos que parar para refletir. É disso que nós temos que parar para pensar. Se a pessoa estiver te discriminando ou não quiser ficar no mesmo lugar do que você, porque você é um cristão, porque você serve Jesus, porque você não é a favor de uma ideologia de gênero, porque você não é a favor do homossexualismo, porque você é a favor de uma família mais tradicional, ou por causa das suas ideias como cristão, tudo bem. Tá? Você não deve abrir mão dos seus princípios, dos princípios bíblicos para agradar determinadas pessoas, não. O seu foco é Jesus, o seu foco é Deus, o seu foco tem que estar sempre o mesmo. Você não pode mudar o seu foco por causa de outras pessoas, mas você tem que saber tratar as pessoas. Tá? Não é por causa que você não concorda com tal pensamento dos homossexuais, de uma família homossexual, que você deve destratá-los também. Então nós temos que tomar muito cuidado com a forma que nós agimos com determinadas pessoas. Por quê? Porque as pessoas às vezes podem nos interpretar mal por causa disso e o evangelho ficar prejudicado por minha causa e por sua causa.
E quem não inclui Deus em seus planos, eles não chegam muito longe. Então Neemias ele coloca Deus acima de tudo, né? E ainda que o princípio ele pareça talvez bom, né? Está indo tudo bem, mas às vezes quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, as coisas não vão tão bem assim. Entrando no tópico 3, nós vamos falar sobre estudando o terreno. Nós vamos falar o que é fazendo o que está ao nosso alcance, um círculo de confiança e falar com conhecimento de causa. No tópico 3, nós vamos falar que que planejar exige parar, pensar e decidir o que é importante para alcançar um objetivo. O planejamento, ele facilita o trabalho porque obriga a realizar uma síntese sobre as atividades a serem feitas, né? E Neemias ele foi muito prudente ao a examinar as redondezas, né, das terras. Muitos têm sucumbido por tornarem atitudes precipitadas, colocando pés pelas mãos ou agindo no calor das emoções, dos acontecimentos. E é preciso refletir, né? Pesar os prós e os contras. Por isso o exemplo de Neemias ele será muito útil para a nossa lição e para lições práticas para a nossa vida de hoje. Tópico 3.1 vai falar que nós devemos fazer o que está ao nosso alcance. Como assim? Neemias, logicamente, ele esperava em Deus. Nós vimos na lição passada que Neemias ele ora aproximadamente 4 meses antes de tomar algumas atitudes, né, em relação à ação da sua terra. E o período que Neemias ele está ali orando a Deus, buscando resposta de Deus, talvez, ele não usa somente para ficar orando, mas ele pensa e conforme ele vai pensando, Deus vai colocando na sua mente talvez estratégias para ele tomar uma direção, um rumo a fazer alguma coisa pelo povo, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus, ele realmente está disposto a realizar uma grande obra na nossa vida, mas é necessário que nós o quê? Demos o primeiro passo, né? Então, no entanto, da mesma forma também reconhecer que o Senhor Deus, né? Deus ele não faria por ele aquilo que ele tinha condições de fazer. Então, tá bom. Vamos imaginar que eu estou com uma gripe, só que eu tenho tanta confiança em Deus que eu vou falar: Deus vai me curar, Deus vai me curar, Deus vai me curar, Deus vai me curar, e pronto. E não trata de se cuidar. Se eu tenho uma pneumonia, da mesma maneira eu não trato de me cuidar. Por quê? Porque Deus vai me curar. Então nós temos que entender determinadas coisas. Por quê? Porque há religiões, igrejas surgindo que dizem tais coisas para tais pessoas. Não, Deus vai te curar disso e daquilo, da sua depressão. E a pessoa que talvez está tomando um remédio para depressão acredita de tal forma no que aquela pessoa disse, que aquela pessoa diz que ela está dizendo que é de procedência divina, que ela pega os seus remédios e o quê? Joga fora. Joga fora os seus remédios e depois a sua vida fica toda prejudicada, né? E demora muito tempo para ela retomar a situação que ela estava. Mas nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o que está ao nosso alcance, nós temos que fazer, né? Deus ele não pode dar um passo na sua frente. Nós temos que dar o nosso passo, assim como Deus deu o seu passo, né? Sacrificando o seu filho na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós tivéssemos uma oportunidade de salvação. Jesus Cristo realmente morreu por todo, mas ele não pode salvar todo mundo se você o quê? Não aceitar ele como seu único e suficiente Salvador. Então nós temos que entender que tem atitudes que nós temos que tomar na nossa vida, né? Não é somente Deus que faz as coisas embora ele seja soberano. Não, nós temos que tomar decisões, tomar atitudes em determinadas coisas. Não é só Deus que vai agir por nós. Nós também temos que agir por nós mesmos para que Deus ele venha trabalhar em nós e através de nós. Tópico 3.2 vai falar sobre um círculo de confiança. É tão interessante esse tópico porque vai começar dizendo que Neemias, a princípio, ele não saiu contando para todos o que ele pretendia fazer.
É tão interessante isso que nós vivemos em uma era, em uma época em que a igreja ela está muito banalizada. Nós temos que entender que a igreja ela é um hospital. Nós temos que entender que a igreja ela é um lugar onde o quê? Onde há tratamento para os doentes. Jesus Cristo ele diz que ele não veio para os sãos, mas para aqueles que estão o quê? Doentes, para que aqueles que carecem de tratamento. Então nós estamos em meio a uma igreja que é falha. Tá? A igreja ela está passando por um processo de purificação, por um processo de santificação, para quando completar este processo no fim dos tempos, né, no tempo final dos tempos dos gentios, podemos dizer assim, ou no fim, né, da era da graça, desse tempo de graça, Jesus Cristo vem arrebatar a igreja. Mas nós temos que entender o quê? Que no meio da igreja existem pessoas que têm pensamentos maus, têm pensamentos ruins, né? E se você não tomar cuidado com quem você conversa sobre seus planos, seus objetivos, tais pessoas podem agir ou talvez frustrar os seus sonhos, seus objetivos. E Neemias ele selecionou muito bem as pessoas com as quais ele poderia compartilhar o que ele pretendia. Então nós temos, eu não estou falando que nós devemos ter acepção de pessoas, não. Nós não temos que ter acepção de pessoas quanto a essa questão de irmãos em Cristo, né? De irmãos em Cristo, de pessoas que servem a Deus ou de pessoas que não servem a Deus. Nós não podemos fazer acepção desse tipo de pessoas, mas nós temos que tomar cuidado, né? Digo isso no sentido mais de ser cautelosos com aquelas pessoas com as quais nós devemos revelar os nossos sonhos, nossos planos e nossos objetivos. Por quê? Esta frase, ela não, que eu vou dizer agora, ela não é minha, mas é uma frase que eu tomei para a minha vida, que é uma verdade que infelizmente está rondando a igreja da atualidade, as pessoas da atualidade. Por quê? Se eu tenho o objetivo de comprar um determinado carro, tá tudo bem, tá tudo legal. Todas as pessoas vão amar o seu objetivo que você comentar da igreja, do mundo. Vão amar, falam, nossa, que legal, você conquistou um carro, você conquistou um bom emprego, você conquistou uma casa. Só que detalhe, muitas pessoas querem te ver bem. Esta é a frase. Muitas pessoas querem te ver bem. Mas ninguém quer te ver melhor do que elas. Todo mundo quer o seu sucesso. Todo mundo quer que você suba na vida, mas não quer te ver melhor do que elas. Então nós temos que tomar muito cuidado com quem nós conversamos, com quem nós abrimos o nosso coração. Por quê? Porque tem pessoas que querem ver o seu sucesso, mas ela não quer te ver melhor do que ela. E às vezes, por falta de sabedoria, nós comentamos determinadas coisas com pessoas erradas e essas pessoas erradas, né, vamos dizer assim, ou que dão brecha para Satanás, elas vão fazer de tudo para que determinada coisa não aconteça, não flua ou não vá em frente na nossa vida. Finalizando a lição no tópico 3.3, nós vamos falar sobre o conhecimento de causa. Vai falar aqui no tópico que ao fazer ronda pelo perímetro da muralha, Neemias ele tomou conhecimento real, né, do estado que a cidade se encontrava. E embora fora à noite, o período de ronda que ele fazia, ele não colocou nenhuma adversidade, nenhum impedimento. Então temos que parar e refletir sobre isso, né, que nós não devemos colocar obstáculo na obra de Deus. Nós não podemos colocar obstáculos para alcançarmos nossos objetivos. Se você tem uma meta, corra atrás. Se aparecer uma pedra no seu caminho, não se preocupe. Se aparecer uma dificuldade no seu caminho, não se preocupe. Dificuldade é normal na vida de todo ser humano, tanto daquele que serve a Deus como daquele que não serve. Tá? A visão que nós temos, isso sim vai definir aonde que nós vamos chegar. Porque tem pessoas que veem pedra no seu caminho
Elas têm medo de pisar em determinadas pedras ou de passar por lugares pedregosos. Mas tem pessoas que vão ver essas pedras. Podem usar elas como travesseiro para deitar as suas cabeças. Ou podem pegar essas pedras ou as pedradas da vida para fazer um muro na sua vida. Tá? Então tudo depende de como nós enxergamos as situações. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês e vamos ler a conclusão. A história de Neemias nos mostra a importância de uma vida de constante preparo. Empreguemos os nossos tempos em conhecer mais a Deus e não desprezemos o saber como lidar com os nossos próximos. Deus fez o homem para viver em sociedade, sendo abençoado e abençoador de vidas. Amém? Então Neemias foi isso, foi alguém que viveu no meio de uma cultura que não era sua, soube lidar com aquela cultura e usou daquela cultura, daquele povo, para abençoar o seu próprio povo. Então que Deus em Cristo abençoe a sua vida.